Paz, meus irmãos, espero que vocês estejam muito bem. Queridos, eu vim aqui hoje comentar a respeito da minha participação em uma live, acho que há 2 semanas atrás, aproximadamente. 2 semanas atrás, lá com o Júnior do Refletir. Acho que vocês conhecem ele e algumas coisas bagunçaram a minha alma no que tange as perguntas que foram feitas naquela live. Eu fiquei assim, mexido com as perguntas, muito mexido mesmo. E eu conversei com um cientista da religião, um amigo meu, com um pastor e com diversos alunos da Lexi, para saber se a impressão que eu fiquei era uma impressão apenas minha, ou se para as pessoas, até que eu considero mais esclarecidas do que eu, e para as pessoas que estudam Bíblia, estudam teologia de forma sistemática e séria, se a impressão era a mesma. E, poxa, eu fiquei surpreso que, para a grande maioria, a impressão foi a mesma. Eu vou falar isso de uma forma muito respeitosa, mas o que me preocupou foram a simplicidade e a superficialidade de algumas perguntas, porém que afetam assim, diretamente a questão central da fé. Por exemplo, sobre Jesus, sobre salvação, sobre pecado, sobre regeneração, sobre justificação, sobre graça. E eu falei inclusive isso com o Júnior, eu falei, Júnior, você percebeu? Ele falou, não, é isso mesmo, muita gente tem muitas dúvidas, às vezes eu tento responder, trago algumas pessoas para falar sobre isso daqui e tal. E gente, é óbvio que ali na live ficaram muitos temas assim de forma bem superficial, a gente não conseguiu aprofundar. Vocês sabem que eu me desconcentro muito com comentários também, eu acabo olhando e acabo me desfocando. Mas o que aconteceu ali foi que eu estava tentando responder as coisas e a gente não fechava as gavetas que a gente ia abrindo, né? Porém, aconteceram algumas aberturas de gaveta que é importante ouvir aqui. Por mais que eu saiba por mais que eu sei que o meu alcance é muito menor do que o do Júnior, mas as pessoas que eu consegui alcançar aqui, eu espero que seja para a glória de Deus e que possa ficar claro alguns pontos que são essenciais ali. E esse ponto, ou esses pontos, eles giram em torno de algo que virou até praticamente um senso comum de comentário, que é, poxa vida, então se eu chamar alguém de louco eu tô no inferno, se eu chamei alguém de burro, se eu xinguei alguém eu tô no inferno, o Bruno é louco e tal, e realmente, irmãos, a falta da compreensão do que é a hamartia, ou o que é o pecado, ela é terrível. Ela é terrível. E eu não culpo quem fez esse tipo de comentário, inclusive quem faz algum tipo de crítica, eu não culpo. Eu culpo a ignorância que o sistema pré-estabeleceu. Vou falar algumas coisas aqui que para você talvez seja óbvio, mas não para todos, e isso eu tenho aprendido com o tempo. O óbvio precisa ser dito todos os dias. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João 1,8 diz que se eu disser que eu não tenho pecado, a verdade não está em mim, eu sou um mentiroso. O pecado gerou a morte do grego Thanos ou Thanatos, que significa separado. Nós estamos separados de Deus. E se nós estamos separados de Deus, eu não consigo emitir luz própria a partir de mim. Mas eu preciso de uma luz exterior para refletir essa luz, então eu ser luz. Existem mais, mas 3 principais escolas teológicas que está aí em voga, polarizado, né, no senso comum, que é o calvinismo, o arminianismo e o molinismo. Essas 3 escolas teológicas, elas têm algumas unanimidades entre elas, colunas que são centrais para cada uma delas. E uma dessas colunas fundamentais é a questão da depravação total. E eu sei que esse nome assusta. Mas isso não é exclusivo dos calvinistas, isso não é exclusivo dos arminianos e não é exclusivo do molinismo, não é exclusivo do luteranismo, por exemplo, nem do wesleyanismo, também não é. Mas o que se entende por depravação total é que nós somos pecadores e depravados e totalmente maus, porém não potencialmente maus. Vou tentar explicar. Você e eu somos pecadores e maus. Até as nossas melhores intenções não são boas. Se a gente pegar nós mesmos e ir separando as camadas e aprofundando, lá no centro dos nossos interesses vai ter alguma coisa negativa. Porque o pecado, ele não afetou as minhas ações somente, mas ele afetou quem eu sou em natureza. Adão é a cabeça federativa da humanidade.
Então, nós não pecamos porque somos pecadores, nós pecamos porque herdamos essa natureza de forma cascateada. Todo homem nascido de Adão, toda mulher nascida de Adão pecou e destituído, separado está do seu Criador. Logo, eu não consigo produzir nada bom em mim mesmo, por mais que eu produza algo que pareça bom. E por que nós não somos potencialmente pecadores, mas nós somos pecadores afetados na nossa natureza? Porque eu estou falando com você que é mau e pecador, porém você não é um assassino. Espero que o YouTube não me derruba por isso. Você não é um bandido. Porém você é pecador, porém não todo o potencial do pecado que está em você é manifesto. Isto quando você não entregou a sua vida a Jesus. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, os processos se alternam e se alteram. Você entra num outro processo que nós vamos chamar de justificação. Porém, não é o tema... Aqui é o sol batendo, gente. Vai ficar claro de um lado e escuro do outro. Agora tudo claro, agora mal ou menos. Espero que fique bom o vídeo. É pelo menos visível e audível. Quando nós falamos isso assusta um pouco. Falar sobre o pecado e quem nós somos é fundamental para entendermos o remédio que nós precisamos. E quando nós entendemos que o pecado nos afetou em quem somos e não somente nas nossas atitudes, algumas coisas começam a fazer sentido, inclusive as palavras de Jesus, que não foram as minhas, que eu menciono. Obviamente eu só abro a gaveta e eu não mexo nela, é algo que bagunçou a cabeça de muita gente, e eu sei que tem muita gente ali caçando briga, mas vale a pena comentar aqui. Então, vamos dividir por partes. A primeira parte, vou até anotar para não esquecer, é você entender que você não é bom e que você é um pecador, não por você cometer atos de pecado, mas porque a sua natureza é ruim, mas não potencialmente toda ruim, no que diz respeito a fazer algo potencialmente péssimo. Você teria essa capacidade, mas não o faz. E que você, debaixo da graça, isso se alterna e se altera. Porém, a Bíblia vai mencionar alguns homens que parece que essas pessoas são de fato santas em si mesma, como por exemplo o pai de João Batista e o próprio João Batista. Mas ali é um outro contexto, é uma outra explicação que vai ficar para um outro vídeo, se assim Deus me permitir. Nas palavras de Jesus que nos assustou profundamente, foi aquela que eu falei que os loucos ficarão de fora. E você é louco? Acabei de pecar. Nosso Bruno então está no inferno porque ele chama não sei quem de louco. Primeiro eu quero te dar um conselho, não brigue com o texto. Não brigue com o texto e cuidado com as suas inferências. Pesquise o que é inferência. Eu vou ler para vocês novamente o que diz o texto aqui no capítulo 5, a partir dos versículos 21 do Evangelho de Mateus. Me acompanhe. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ok. Eu lhes digo que todo aquele que sem motivo se irar com o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão insensato será réu diante do conselho. E quem lhe chamar de louco, a palavra louco do grego aqui, moros, que pode significar tolo, que pode significar idiota, que pode significar ímpio ou sem Deus. A palavra tolice, ela frequentemente é associada à falta de sabedoria e discernimento espiritual. O termo toleza é usado para descrever aqueles que vivem sem consideração à vontade de Deus. Ou seja, quando você chama alguém de louco neste sentido, eu acho que fez um pouco mais de sentido para você. E quem lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, ao trazeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali sua oferta diante do altar. Primeiro, vai lá se reconciliar com seu irmão, depois retorne e apresente a sua oferta. Tem muita gente que diz que depois que nós entendemos o Evangelho, a coisa fica fácil e a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Mas aqui está mostrando que a régua aumentou, ela não diminuiu. Nossa, o Bruno está falando de um legalismo. Eu sei, não é isso. Irmãos, isso aqui são as palavras de Jesus.
e ele está explicando a interpretação correta das leis no que tange à interpretação dos religiosos e fariseus. É uma antítese às leis das quais os fariseus e religiosos aplicavam em suas épocas. Jesus estava mostrando ali não a superficialidade de fazer ou não fazer, uma lista do que é certo e do que é errado, mas o porquê que o mal acontece. Eu vou explicar trazendo uma metáfora de um exemplo chamado Teoria das Janelas, que eu vou tentar parafrasear Dr. Helder Kanashiro, que deu esse estudo bíblico, inclusive desse texto, lá na igreja onde eu estou como pastor. Digamos que você abandone um carro numa avenida movimentada, porém esse carro, ele não tem nenhuma janela quebrada. Ele está empoeirado, mas não tem nenhuma janela quebrada. As pessoas vão passar e provavelmente vão falar, é uma pessoa que deixou o carro aqui e ele está sujo. Mas pode acontecer de em algum momento a janela trincar e quebrar. Uma vez que essa janela está quebrada, as pessoas vão compreender de fato e com profundidade que aquele carro está abandonado. Logo, vão jogar alguma pedra, vão riscar e as outras janelas irão quebrar. Jesus está mostrando que algo pior pode acontecer com base no princípio da ira, com base no princípio de uma palavra proferida de forma ad hominem a ofender alguém. Jesus não está falando que não é pecado matar alguém. Jesus está falando que antes de você matar alguém, isso teve um princípio. E esse princípio pode ser em uma palavra. É a teoria das janelas quebradas que eu não estou aprofundando. E Jesus está mostrando não a lei no seu cumprimento superficial, mas ele está mostrando o princípio daquela lei, o porquê que aquela lei existe e aonde nasce o problema da qual a boa lei tenta solucionar. Isto posto, você vai ouvir nesse capítulo 5 muitas vezes, ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito você ouviu o que foi dito, mas será que você de fato entendeu? Você ouviu o que foi dito, mas será que de fato você pesquisou? E olha, querido, não acredite em mim. Me ouça, e eu sei que você só vai me ouvir, mas não vai me escutar, muitos de vocês, porém me ouça e pesquise você mesmo, abrindo esse texto em qualquer Bíblia de estudo, qualquer, e leia o comentário exegético, ou pesquise sobre, mas não vá se inclinando diretamente. Leia 3 ou 4, e se eu estiver enganado, me chama no meu direct lá no Instagram. Porém, aonde eu quero que você chegue, eu não quero te conduzir, eu quero que através dos seus olhos você leia esse texto. Interprete, faça suas inferências, porém leia os comentários e pesquise as palavras nos originais. Irmãos, existe um desdobramento causado pela ira, e que não está narrado apenas no livro de Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu trouxe uma colinha aqui. Está narrado em Provérbios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses e Tiago. A ira gera desdobramentos. E quando eu falo ira, eu não estou falando combate. Quando eu falo ira, eu não estou falando discordância. Quando eu falo ira, eu não estou falando apologética. Eu falo ira. Então, se eu falei que os irados que chamam alguém de louco ou idiota de maneira irada, com ad hominem, estão cometendo um pecado à luz do que Jesus está falando, eu não tenho culpa do que você entendeu. Eu só posso me culpar daquilo que eu disse. Se você entendeu algo, eu espero que você ouça mais a palavra de Deus e entregue de fato sua vida a Jesus. Agora, quando nós compreendemos que é Jesus que está ensinando os princípios, e esses princípios, ele tem como base uma interpretação, obviamente, uma antitese àquela lei, ou a interpretação da lei dos fariseus, as coisas começam a fazer sentido. E eu percebi muita gente com muita dúvida, isso bagunçou a minha alma no que diz respeito ao que é o pecado. O que o pecado afetou em mim. Irmãos, o pecado afetou até as suas boas intenções, a tentativa das suas boas obras.
O pecado te afetou por inteiro e você é pecador não pelo que você faz, mas por quem você é, até você entregar sua vida a Jesus. O que nós temos que compreender é que a gente não adianta a gente brigar com o texto. Está escrito, essas são as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, elas já foram estudadas e interpretadas. Leia essas interpretações. Eu não quero aqui te encher de respostas, mas eu quero que você não apenas me ouça, mas que você vá ao texto e busque por si mesmo a compreensão do que se diz aqui. Entre os comentários que eu vi na live gravada, está assim: então, por favor, me explique como entender Mateus 5:22. E eu te recomendo, leia. Agora, um outro ponto que eu acho importante dividir com vocês é a apologética. Ela é conhecida por defender a fé. Mas a apologética, ela tem que ser feita de forma sistemática. Existe método para apologética. E dentro da apologética, que é a defesa da fé, nós vamos encontrar os críticos. E eu vou citar aqui 3 nomes: Friedrich, Karl Barth e Shelby. Eu não estou falando que eles são bons, eu estou falando que eles são críticos. E existem os polemistas: Lutero, Aquino e Tertuliano. A crítica, ou a polêmica, ela é necessária dentro da apologética, desde que você saiba de fato se você é um crítico apologético ou se você é um polemista apologético. Tem gente que não sabe o que é, e tem gente intitulado e intitulando sem saber de fato o que é. Porém, existe a crítica e existe a polêmica dentro da apologética. Isso é um combate sem dizer o nome? De modo algum. Eu só quero que você pesquise dentro da apologética o que é a crítica e como ela é feita, o que é a polêmica e como ela é feita. Inclusive a polêmica, ela é uma ferramenta apologética. Inclusive a crítica é uma ferramenta apologética, desde que ela obedeça e se atenha ao método. Isso não é uma indireta, isso é uma direta. E não é uma indireta ou uma direta a alguém, mas ao nosso pensamento. Queridos, compreender que eu sou um pecador é entender a necessidade do remédio que eu preciso tomar. E eu espero que, de algum modo, as dúvidas que vocês possam ter levantado naquela live, elas sejam respondidas. E que de fato vocês conheçam e possam entregar verdadeiramente a sua vida, a nossa vida, a esse Jesus que nós amamos. Esse texto é um texto de confronto, e é um texto de confronto a respeito da nossa natureza. Aí, meu irmão, a pergunta que não quer calar é: temos chance? Tem jeito? Será que eu nunca vou mirar? Será que eu nunca vou chamar alguém de idiota, de louco? Provavelmente não. Qual a sua chance? Qual é o nosso escape? De que forma eu consigo não ser julgado por isso? Gente, Deus abençoe sua vida, seu caminho e sua jornada. E pensa, gente, pensa. Antes de ser crente, a gente tem que virar gente. E para virar gente, a gente precisa ser crente.